Mas que livro é esse? Esse livro é a Antiga Família do Sertão, escrita pelo Espiridião de Queiroz Lima, né? Que era dos Queiroz da Califórnia. Ele era irmão da minha bisavó Adelaide e se casou com a irmã do meu avô, José Marinho de Góes. E em 1944, ele foi para a Fazenda Cachoeira, enquanto escrevia esse livro. A cachoeira era de quem nessa época? Era do meu pai. Meu avô José Marinho comprou a fazenda. Sim, mas nessa época ela era do Falcão aqui, do José Marinho Falcão. Que era cunhado do Espiridião. Ele comprou a Fazenda Cachoeira em 1929, né? E aqui em 1944, isso foi escrito pelo meu pai. O Espiridião foi para a fazenda para terminar o livro. E ele lá na Cachoeira. Lá na Cachoeira. Lá na Casa Velha. Na Casa Velha da Cachoeira, ó. Aí o meu avô adoeceu. Ele morreu de câncer de próstata. O Espiridião era médico, cunhado dele, e resolveu levá-lo para o Rio de Janeiro. Olha, eles viajaram dia 31 de dezembro de 1944. E quem fez a revisão desse livro foi a filha do Espiridião, chamada Lídia. Em homenagem a... Em homenagem a uma tia dela. Então ela casou-se dessas cartas que a gente estava lendo. Sim, casou-se com Júlio Sambarqui, que foi ministro da Educação no governo do João Goulart. Isso foi dito pelo meu pai. O meu avô foi para o Rio de Janeiro, foi fazer um tratamento e lá ele se operou, ficou na casa do cunhado, mas ele terminou falecendo no dia 24 de maio de 1945. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, ele foi sepultado lá. Ele morreu depois de fazer uma cirurgia de próstata. E o de interessante nesse livro foi a história que tu... Isso conta a origem da família Queiroz e Barreira no Ceará, ambos descendentes de portugueses, né? Os Barreiras e os Queiroz já haviam se juntado às famílias desde Portugal, onde se E casavam. eles vêm de onde lá de Portugal, diz aí, não? Não, tem uma delas é do Condado de Guimarães, eu não sei se é os Queiroz, mas eles viviam perto, né? Casavam-se as famílias, né? Queiroz e Barreira. Barreira. E aí tem uma história muito interessante que ele conta, que é as bodas de sangue, que é justamente a história da dona Joana Barreira, no dia 11 de fevereiro... Joana Batista Barreira. No dia 11 de fevereiro de 1834, era um domingo de carnaval, e o Luciano Domingos de Araújo, um jovem rico fazendeiro de Boa Viagem, estava em Quixeramobim, para onde veio assistir a missa e apreciar os foguetes, né, que prometiam ser animados, naquele esplêndido começo de inverno. E a dona Joaninha era do Tapuiará e estava no Quixeramobim também? Eles tinham ido pernoitar lá. Eu acho que essa época aí o município todo era Quixeramobim. Era. Porque o Quixeramobim era um dos maiores municípios e um dos mais antigos. Pois é, ela era filha do tenente Inácio Lopes da Silva Barreira e da Joana Batista de Queiroz, né? Proprietário da fazenda, da antiga fazenda do Tapuiará, era Fazenda Logradouro. Eu já vi documentos. Então, nesse dia 11 de fevereiro, ela ia se casar com o Luciano, que era dessa família lá de Boa Viagem. Iam se casar no Quixeramobim. Iam se casar no Quixeramobim. Uhum. E essa história começou em dezembro, quando, nos festejos de Natal, a dona Joaninha tinha acontecido um leilão onde as jovens, né, preparavam prendas para ser arrematada pelos jovens que
ali naquela ocasião, podiam ver em cada uma daquelas moças que apresentavam as prendas, Pretendentes. nos possíveis pretendentes, já que as moças eram tão guardadas, né? E aí a dona Joaninha bordou um lenço com ponto de crivo, e quando disseram que o lenço teria sido bordado por ela, o Luciano, quando a viu, se apaixonou por ela. Só que ela tinha um primo que era o Miguel Carlos Maciel, era um rapaz assim metido com cangaceiros e tudo mais, era um tira-valente, era parente dela, um carga torta da família, como se diz. Então Miguel era apaixonado por ela, mas ele não tinha vez. Aí o Luciano se apaixonou por ela e arrematou o lenço. Esse lenço foi tão disputado que na época chegou... Disputado pelo Miguel e o Luciano. Entre eles houve uma disputa muito grande nessa noite, a ponto do pai dela retirar-se da festa levando a filha para casa. E o leilão continuou e terminou que esse lenço foi arrematado por 40 contos de réis. Preço de uma fazenda. Exatamente. E o Luciano foi o vencedor do leilão. E no dia seguinte era costume de quem arrematava a prenda oferecer para a pessoa que tinha ofertado. Então o Luciano foi no dia seguinte oferecer esse lenço para a dona Joaninha. E o pai dela recebeu o Luciano lá na casa, e o Luciano pediu desculpa por ter causado tudo aquilo e aproveitou a ocasião para pedir a mão da dona Joaninha. Olha como aconteciam as coisas. Pediu a mão da dona Joaninha em casamento. E marcaram o casamento para o dia Do carnaval. 11 de fevereiro, domingo de carnaval. As festas foram em novembro, dezembro, eles marcaram para o carnaval do próximo ano. Foi isso mesmo. E aí, quando o Luciano estava em Xeramubim, junto com os amigos, para seguirem um cortejo a cavalo, passando pela Fazenda Cachoeira, justamente a fazenda que meu avô adquiriu depois. Era o caminho que seguia de Quixeramobim para Quixadá, passava pela Fazenda Cachoeira. Então eu, menina, via um serrote que tem lá na frente da casa, que meu pai chamava, como os antigos tinham denominado, de serrote do criminoso. E está nessa foto aqui. Não, é nessa aí. Nessa foto aqui dá para ver o serrote do criminoso. Essa foto O é na serrote frente do da criminoso Fazenda Cachoeira. É esse aqui, que está aqui bem atrás do meu avô Zelito. É esse serrote aqui. Bem atrás do rosto dele. Então eu, muito curiosa sempre pelas histórias, perguntava ao meu pai por que tinha esse nome de serrote do criminoso. Então eu, muito criança ainda, ouvia meu pai contar essa história, que eu achava assim triste e também uma história de amor muito bonita. Então meu pai contava que tinha acontecido isso. No pé desse serrote foi onde atiraram no Luciano. Então esse Miguel, que era apaixonado pela dona Joaninha, armou pro lado do Luciano. Contratou um matador de aluguel que foi esperar justamente à beira do caminho. Fez uma tucaia para ele, né? Foi. E quando o Luciano passava com o cortejo, com os amigos, né? Aqui o doutor Espiridião descreve essa cena muito bonita, né? Quando ele diz que na manhã do dia seguinte, segunda-feira gorda, partiu de Quixeramobim um apaixonado e venturoso noivo, que embalava no espírito todas as esperanças de felicidade permitidas a um rapaz de 27 anos, rico, forte e mesmo bonito, malgrado a opinião de seu despeitado rival, e acompanhado de numerosos amigos, formando uma brilhante cavalgada,
pois que todos montavam belos animais, árdegos e machadores, que reluziam com seus arreios alcochoados de camuço e marroquim, com estribos, fivelas e passadores de prata, o maior luxo dos sertanejos ricos de então. Seguiu então Luciano para se casar com a dona Joaninha, que morava lá no Tapuiará, perto de Quixadá, né? Quando ele passou por esse serrote, havia essa armadilha. E esse rapaz atirou de Bacamarte, né? Na fazenda Cachoeira, 3 léguas abaixo de Quixeramobim, encontrou um ponto nas condições desejadas. Beirando a estrada por onde o noivo fatalmente teria que passar, havia um longo cercado. Colocando-se dentro dele, ficaria protegido contra os cavaleiros do acompanhamento, visto que estes, não podendo transpor a forte cerca de pau a pique, teriam que rodeá-la, dando-lhe tempo de chegar ao fundo do cercado e tomar o cavalo que deixaria do lado de trás sem risco de ser alcançado. Para evitar que o noivo, passando rapidamente no meio do grupo de companheiros, não pudesse ser distinguido, e visando com precisão, derrubou uns galhos de uma jurema ramalhuda que caíram atravessados na estrada, apenas deixando junto à cerca uma estreita nesga de caminho livre, por onde os cavaleiros teriam que passar de um a um. Então foi assim que Luciano foi atingido por um tiro de Bacamarte, né? Nesse momento, troou perto o estampido de um tiro. Todos olharam na direção do som, viram um homem sair da tocaia e correr para os fundos do cercado, empunhando um Bacamarte na mão esquerda e um espadagão na direita. Então, aquele complementa: vestia calça de riscado azul e gibão e guarda-peito de couro. Levava chapéu de couro atado ao peito, um lenço de alcobaça. E Luciano, tendo recebido a bala no ventre, inclinou-se para a frente, desfalecido, sendo amparado pelos companheiros que o deitaram na beira da estrada, procurando reanimá-lo, enquanto se mandava buscar uma rede na casa da fazenda Cachoeira. E no Tapuiará, nessa bela manhã de inverno, tudo era festa e alegria. Quase todos os parentes da casa, das famílias Queiroz, Lopes Barreira e Alves Lima, que ali se haviam entrelaçado em múltiplos casamentos, achavam-se presentes ou condignamente representados. Como todos aproveitavam a feliz ocasião para envergar seus trajes de gala, havia na casa uma despretensiosa exibição de sedas e veludos, de rendas e bordados e de joias e requifes, numa inocente ostentação de luxo. Já estava preparado o lauto banquete com saborosas e variadas iguarias e bolos e doces em profusão. Tudo estava preparado para a cerimônia nupcial que seria realizada depois da missa. Dona Joana Batista estava encantadora no seu rico vestido de noiva, mas já se ia tornando tarde e o noivo não chegava. Do terreiro da casa, olhares impacientes alongavam-se pela estrada de Quixeramobim, na ânsia de avistar primeiro a ilustre comitiva para dar o sinal de queimarem-se os foguetes e as roqueiras que estavam preparadas para a festiva e ruidosa recepção. Mas o que era aquilo que aparecia lentamente ao longo do caminho? Era uma rede, o meio habitual no sertão de carregar defuntos e moribundos. A dúvida, o temor, a certeza de uma desgraça empolgaram sucessivamente todos os presentes. Sim, era uma rede. Vinha na frente carregada a ombro de 2 homens. Via-se bem, estava vermelha de sangue, trazia, portanto, um ferido. Vivo ou morto? A ansiedade tornava-se angustiosa. Muitos saíram ao encontro do ferido, que se sabia quem era.
Mas Luciano não era visto entre os que silenciosos e encabrinhados acompanhavam a rede. Com certeza seria ele, não podia haver mais dúvida. O desespero era geral, havia lamentos, prantos, súplicas e imprecauções. Dona Joana Batista, vestida de noiva, pálida e trêmula, apoiou-se em um esteio do alpendre para não cair. Uma dor surda despedaçava-lhe o coração. Acercando-se da rede que chegava, vendo o noivo pálido, em sangue, exclamou: Luciano, que desgraça a nossa! Quem te fez isso? E ele respondeu: um tiro, uma emboscada, Joaninha. Ouve o que vou dizer. Pedi que me trouxesse, quis ver-te e perguntar se queres casar comigo, neste estado, agora mesmo. De certo, se esta é a tua vontade, então chame o padre depressa. Aí aqui, né, eles casaram, a família da noiva achando ruim, porque disse que era uma loucura, ela tão jovem, tão bonita, se casar com um moribundo. Luciano pediu que lhe calçassem as costas com almofadas para ficar meio sentado durante a cerimônia, que foi tocante naquele ambiente de pena e de dor. Foram emocionantes os votos nupciais trocados perante a morte. Luciano parecia combater heroicamente no passo extremo em defesa de seus pundonores. Era comovente o mudo sofrimento de Joana Batista. Seus belos olhos claros eram fontes de lágrimas que rolavam aos pares pelo rosto formoso. O seio arfava-lhe em profundo suspiro, verdadeiro soluço silencioso. Olhos que se fitavam, embaciados de lágrimas, mãos que se apertavam, sentindo o gelo do túmulo, juras murmuradas em voz débil, que ia se extinguindo, e enfim beijos ardentes em lábios frios que a morte paralisara. Tal foi o breve e doloroso himeneu de um noivo agonizante, uma noiva pura, que passou a viúva sem ter sido esposa. Trocou assim imediatamente seu vestido branco, véu de noiva, seu branco véu de noiva pelo manto negro da viuvez. Tocante foi a cena que arrancou lágrimas de todos os presentes quando a noiva viúva, num sacrifício extremo, mandou que lhe cortassem as 2 longas tranças de seus cabelos castanhos, que, segundo os costumes da época, deviam acompanhar o marido no esquife mortuário. Então, o Luciano faleceu. Ele morreu nesse mesmo dia do casamento? Logo depois do casamento, ele faleceu, né? Então, foi nessa ocasião que aconteceu o primeiro júri de Quixeramobim, que a gente pode falar numa outra ocasião. Aí, na outra ocasião, nós vamos saber como foi que souberam quem era o mandante, né? Isso. E a pega do criminoso, aonde ele estava escondido e como se deu a captura dele. Vamos falar da descendência da Dona Joaninha, porque a Dona Joaninha era avó do meu avô. O avô do... Ela era avó do meu avô Inácio. Inácio Barreira.